A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, cá estou eu de volta com mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV. Um abraço ao meu amigo e irmão Laercel aqui nos bastidores. E hoje, solito, como diz o gaúcho, nesta semana que passou, Céu, nós comemoramos o dia do chimarrão e o dia do churrasco. Eu comemorei só tomando chimarrão. Churrasco aí no meio da semana não foi fácil. Mas enfim, eu quero começar o meu bate-papo de hoje rememorando o evento que ocorreu no aeroporto em Correia Pinto na semana passada, com a presença do governador Jorginho Mello, entre outras autoridades. Nesse dia, o governador fez a assinatura de uma ordem de licitação para que sejam realizadas as obras de revitalização do aeroporto regional, com o objetivo, obviamente, de impulsionar a nossa economia serrana e também o turismo. É importante que este aeroporto tenha realmente uma estrutura melhorada, porque a nossa expectativa na Serra Catarinense é de crescimento em todos os setores, tanto no setor econômico, do comércio, indústria, enfim, e, claro, no turismo. Então, diante destas perspectivas, há um investimento do governo do estado em todos os aeroportos do interior de Santa Catarina, para que haja, de certa forma, uma regionalização desse tipo de serviço. Já se trabalhou na revitalização desde o extremo oeste até as outras regiões do estado de Santa Catarina, chegando então aqui na Serra Catarinense. São, se eu não me engano, 23 aeroportos e, segundo o governador, 12 deles já estão revitalizados e vai propiciar, a partir da redução do imposto, ou seja, do ICMS do combustível, propiciar a possibilidade de empresas operarem regionalmente. Seria um sonho exatamente ter um voo saindo lá de São Miguel do Oeste, no extremo, passando por Chapecó, Concórdia ou Joaçaba, vindo para Lages, né? Quem sabe São Joaquim e até Florianópolis. Então seria uma oportunidade de interligação via aérea para Santa Catarina, e estamos aguardando essas novidades porque há, segundo fontes, interesse de empresas operarem nesse sistema, porque se a empresa optar em operar em 6 aeroportos, Céu, ela vai ter até 1,5% só de imposto de ICMS, então é bastante atrativo. Sobre a Azul, eu quero entrar nesse detalhe. A Azul tinha, na verdade, voos diários, praticamente 6 voos na Serra Catarinense. E nesta solenidade lá em Correia Pinto, houve a informação de que a Azul vai aumentar para 4. Mas você já tinha 6, como vai aumentar para 4? É que ela já estava operando com 2 ou 3 voos só aqui no aeroporto regional em Correia Pinto, mas a partir de maio vai estabilizar em 4 voos, então, domingo, segunda, quarta e sexta, se eu não me engano. Então daí são alternativas. E outra possibilidade é de que uma segunda empresa, possa também vir a operar aqui na Serra Catarinense, com destino a São Paulo e as demais capitais gaúcha e também paranaense. Então são expectativas que a gente vive dentro desta possibilidade. Aí eu vou entrando então no campo político, Céu, porque depois eu vou misturar um pouquinho com relação a turismo e tudo mais, mas eu quero entrar no campo político porque teve uma particularidade lá neste evento em Correia Pinto, no aeroporto. Uma delas, são 2 particularidades que eu vou colocar. Uma delas que envolve a possibilidade que eu presenciei um encontro entre a deputada federal e secretária da Saúde, Carmen Zanotto, numa conversa com o deputado estadual Lucas Neves e o vereador Jair Júnior. E não só a conversa, eles tiraram fotografias lado a lado, eu mesmo fiz o registro destas fotografias e fiz o registro desse diálogo deles no aeroporto.
E até conversei com a Carmen, um pouquinho antes de começar a solenidade, ela disse, não fale nada, mas eu digo, Carmen, é um assunto de total interesse da nossa política, e eu, como formador de opinião, não posso ficar alheio a isso. Mas é exatamente, fiz isso, eu digo, vou levar a informação, porque afinal de contas não tem maldade nenhuma de informar que ela conversou com as partes lá do Podemos. Mas deu a entender, basicamente, que está sendo alinhavada a chapa de Carmen Zanotto com o vereador Jair Júnior de vice. Então, tudo isso já está praticamente definido. Conta ainda o partido com o apoio do Cidadania, porque a Carmen faz parte do Cidadania, e também do PSDB, os tucanos. Então, as coisas começam a ter uma certa clareza diante destas coisas que a gente vai visualizando no campo político, e eu vou trazer mais detalhes, então, sobre os possíveis candidatos daqui a pouquinho mais, mas apenas para comentar. Um segundo fato que ocorreu lá em Correia Pinto foi de uma comitiva que atua exatamente na estruturação ou na infraestrutura da Rota Caminhos da Neve, essa que liga São Joaquim até Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, que ali tem a rota passando pelo Rio Pelotas, a Ponte das Goiabeiras. Já falei muitas vezes aqui no Tema Livre. Mas esta comitiva acabou conversando com o governador Jorginho Melo, pedindo para ele se ele tem previsão ou possibilidade de investir naquele pequeno trecho que falta para concluir na antiga SC 370, ou hoje, se não me engano, BR 382, se não me lembro exatamente o número da BR, que passou a ser federalizada, ou não está ainda totalmente federalizada, para que o governador termine essa obra começada por Raimundo Colombo, no governo de Raimundo Colombo, feita pelo Exército até uma altura, faltando 10 quilômetros até a Ponte das Goiabeiras. Sabemos que o governo do estado, já no tempo de Carlos Moisés, ele decidiu investir e começou a obra de construção da Ponte das Goiabeiras por conta do estado de Santa Catarina, sem ajuda do governo do Rio Grande do Sul, sobre o Rio Pelotas, e foi terminada agora no governo de Jorginho Melo. Então, nesse interim, houve também uma conversa com a deputada federal Carmen Zanotto, que até questionou, poxa, vocês cobram tanto aqui de Santa Catarina e por que não cobram lá do Rio Grande do Sul? Digo, a gente tem cobrado do Rio Grande do Sul, segundo o Jaziel, que é um dos coordenadores, cobramos sim do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul está falido, não tem um níquel sequer no caixa para investimento nesta obra. E eles estão, então, trabalhando na documentação para entregar ao governo federal, em definitivo, esta estrada para que ela seja definitivamente federalizada. E aí, então, fica só sob a responsabilidade da União. O mesmo em Santa Catarina, falta também um pouco desses documentos, ou seja, tem ainda alguns itens a serem acionados ou definidos por parte do governo de Santa Catarina para entregar também ao governo federal e também terminar esse processo de federalização desta rodovia Caminhos da Neve. Então está esse embrulho, né? O governo do estado não investe para terminar porque ainda tem responsabilidade como SC. O governo do Rio Grande do Sul não tem dinheiro para investir, quer largar nas mãos do governo federal, e está esse embrulho. Ou seja, essa comunidade vem sofrendo já há mais de 40 anos e, infelizmente, as nossas autoridades não tomam uma decisão definitiva para concluir esta obra e, assim, dar um impulso econômico em todos os segmentos para esta rota, sem contar que seria um grande passo para o desenvolvimento turístico da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha. Enquanto o governador Jorginho Melo e nem mesmo a Secretaria de Infraestrutura se posiciona a respeito da finalização desta obra, desse asfaltamento até as margens do Pelotas, também não se posiciona com relação à inauguração da Ponte das Goiabeiras, que já está pronta, finalizada pelo governo de Santa Catarina, mas também não tem data para inaugurar, porque talvez existam ainda algumas pendências, e muito se fala em intromissão externa para que esta obra não aconteça nesse trajeto, porque desviaria muito o rumo entre algumas cidades de Santa Catarina, em algumas rodovias, e a gente não sabe quais são essas forças externas que estão complicando. Para encerrar esse assunto, este dirigente, este coordenador dessa comitiva da Serra Catarinense que envolve a Rota Caminhos da Neve, relatou que desapareceu do orçamento
de investimentos da Rota Caminhos da Neve, cerca de 10,4 milhões. Simplesmente esse dinheiro que já estava depositado através de uma emenda em 2022 para investimento nesta região, simplesmente saiu da conta e ninguém sabe para onde foi. Quem foi que deletou esse dinheiro da conta, quem foi que pegou, para que lado foi, para onde ele foi transferido, seja o que for. Ninguém sabe dizer o que foi feito com esse dinheiro. Obviamente, alguém sabe, mas não vai contar. São 10,4 milhões de reais em emenda parlamentar que foi depositada já em 2022, que simplesmente sumiu do orçamento para investimentos nas obras da SC, ali da Rota Caminhos da Neve. Então está aí um embrulho bastante sério com relação a isso. Então, nesse tocante da visita do governador, tudo isso aconteceu naquele dia e a gente politicamente acabou observando. Já que a gente está falando um pouquinho de turismo, Céu, nesta quinta-feira ocorreu em Urubici o lançamento de um resort através da CF Negócios Imobiliários, que é uma empresa que atua nesse segmento há mais de 20 anos no mercado de construção civil, mas está lançando em Urubici um projeto que prevê um investimento de quase 32 milhões de reais para uma edificação lá de também 6 mil metros quadrados, 45 unidades habitacionais, num grande terreno. Serão 17 apartamentos, mais 22 duplex, 6 cabanas. Na verdade, um eco de luxo, um eco resort de luxo, contemplando o turismo de Urubici. Será um dos maiores investimentos já feitos na construção civil para contemplar, então, hospedagens rurais na região de Urubici e fortalecendo o turismo. A gente nota com isso, Céu, que há um investimento muito grande e é a iniciativa privada que toma esse tipo de iniciativa, não só o governo do estado. Aliás, o governo entra com um certo aparelhamento, mas o investimento, a construção do equipamento turístico depende basicamente da iniciativa privada. Tanto é que nós estamos aguardando a qualquer momento o lançamento do edital para a revitalização do mirante da Serra do Rio do Rastro, através da iniciativa privada também. Lá também uma pista de ciclismo está para ser construída desde do topo da Serra do Rio do Rastro até a cidade de Bom Jardim da Serra, e a gente percebe então que os investimentos para que o turismo serrano cada vez ganhe, se encorpe cada vez mais diante desses investimentos, nós vamos ter realmente dentro de pouco tempo, já estamos tendo uma vida muito diferenciada com relação à exploração turística na Serra Catarinense. E a marca Serra Catarinense veio para se somar e a gente já falou muito a respeito desse assunto. Então são coisas importantes que a gente nunca vai deixar de trazer para vocês em termos de informações, tá bom? Vamos dar um rápido intervalo comercial e em seguidinha a gente volta falando um pouquinho mais de política. Até já! Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. No ritmo acelerado da vida, cada jornada é uma história, e seu carro é o protagonista dessa narrativa. No Centro Automotivo Irmãos Neto, entendemos a importância de manter essa história sempre em movimento. Uma revisão regular não é apenas sobre manter o motor funcionando, mas é a garantia de segurança e tranquilidade em cada dia que você usa seu veículo. No Centro Automotivo Irmãos Neto, nossa equipe de profissionais está pronta para oferecer um serviço completo. Sabemos que quando seu carro está em boas mãos, você ganha mais do que uma viagem tranquila. Ganha tempo, ganha segurança e ganha a certeza de estar cuidando bem do seu investimento. Agende sua revisão hoje mesmo e dê ao seu veículo o carinho que ele merece. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu veículo em boas mãos. Muito bem, meus amigos, estamos então de volta agora com a segunda parte do nosso programa Tema Livre, trazendo então alguns assuntos da política. Para começar, nesta última quinta-feira,
houve o comunicado por parte do Tribunal Superior Eleitoral de que foi agendado novamente o julgamento do senador catarinense Jorge Seife. Ficou marcado para o dia 30 de abril agora, a partir das 19 horas. E a perspectiva a gente leva pelo menos para 3 possibilidades. Uma delas é a possibilidade de inocência ou inocentamento do senador, seguindo já o que decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que absolveu o senador por unanimidade diante das acusações de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Se o STE decidir assim, também poderá absolver o senador. Mas a gente tem acompanhado as decisões do TSE, envolvendo basicamente essas pessoas ligadas ao Bolsonaro e ligadas ao conservadorismo. Praticamente todas têm tido uma condenação direta, né? Então é muito difícil escapar Jorge Seife, a não ser que desta vez seja um pouquinho diferente e o tribunal acabe mudando então o seu comportamento, que tem sido muito evidente com relação às punições às pessoas ligadas à direita, ao conservadorismo e ao bolsonarismo. Mas enfim, tudo pode acontecer, até para driblar um pouco essa imagem que o tribunal tem tido diante das suas decisões. Uma segunda possibilidade, Céu, é que possa haver, então, simplesmente a cassação do senador, e aí, então, o tribunal decidir por uma nova eleição, e isso poderá ocorrer até já nas eleições municipais, e que vai dar uma problemática muito grande, já envolvendo também as eleições municipais, que poderá dar uma desconfiguração no quadro em Santa Catarina, enfim. E uma terceira possibilidade é de que haja, então, a nulidade dos votos do senador, e aí, então, seja simplesmente indicado o segundo colocado nas eleições. Nesse caso, o lagiano e ex-governador João Raimundo Colombo assumiria como segundo colocado. Então, são essas 3 questões que estão sendo bem analisadas. Há uma expectativa por parte, inclusive, de Raimundo Colombo, de que isso aconteça, porque se eles simplesmente cassarem o Jorge Seife, eles vão também recorrer para que sejam anulados também os votos do senador Seife e passem, então, o segundo colocado, ou no caso do PSD, o Raimundo Colombo, e assim por diante. Então essa é a situação. Dia 30, então, o julgamento, que poderá ser definitivo. Caso não haja nenhum pedido de vistas ou coisa parecida, as coisas podem, então, ter uma definição já neste dia 30 de abril. Muito bem. Vamos falar um pouquinho das eleições do município de Lages. Já dei uma pincelada no primeiro bloco sobre a Carmen Zanotto e Jair Júnior, e eu acredito que seja essa realmente a composição, e este é o acordo que está sendo selado. Carmen Zanotto ainda não desincompatibilizou da função de secretária de Estado, porque existe, no caso dela, uma prerrogativa que não precisa se desincompatibilizar, a exemplo de qualquer servidor público ou seja candidato a vereador ou coisa parecida, que tem uma legislação diferente nesse caso. Carmen poderá ficar ainda no cargo de secretária de Estado até junho, se não me engano, mais ainda 4 meses, e só então vir trabalhar na campanha. Ela já tem a definição de pré-candidata às eleições municipais de Lages. Então a gente aguarda agora o desenrolar de tudo isso. Eu entendo, Alaicel, que Lages está tendo ou vai ter uma polarização entre 3 nomes que já estão configurados. O da Carmen Zanotto, o do ex-prefeito Eliseu Matos, pelo MDB, e também por um candidato que deverá ser alinhado juntamente com o PSD de Lages e o PP. Esses partidos parece-me que não pretendem lançar candidatos, porque eles sabem que hoje estão vivendo uma situação extremamente complexa diante do que aconteceu com o prefeito Antônio Seron ao ser preso na Operação Lava Jato, na Operação Mensageiro. Se falou tanto em Lava Jato que eu fiquei ouvindo essa semana, mas enfim, a Operação Mensageiro, Seron teve preso, também com ele outros secretários e que fazem parte também do PP, do PSD, e isso tudo deu uma desequilibrada no Paço Municipal, e a imagem desses partidos está totalmente desgatada. Qualquer candidato lançado por um desses partidos
a população vai reagir negativamente e não tende mais a votar nessas pessoas, e muita gente nas ruas até fala que querem varrer esses líderes do PSD e do PP da prefeitura. Então, tanto é o desgaste desses partidos. Então, diante disso, parece-me que está sendo alinhavado um acordo com a União Brasil para trazer o procurador Lio Marim para a política e ele então ter um nome isento, de certa forma, para poder concorrer à prefeitura, e aí toda a máquina estrutural da prefeitura trabalharia em cima do nome de Lio Marim para elegê-lo então nas eleições deste pleito municipal de outubro. Esta é a composição que está se desenhando com relação ao PP e o PSD. Aliás, o PP neste sábado na Câmara de Vereadores também faz a sua reunião regional, local, para definir aí como é que vai se colocar nessas eleições. Inclusive, deverá apresentar um pseudo-candidato, que poderá ser o próprio vice, o Juliano Polese. Até devo dar uma acompanhada neste sábado de manhã lá na Câmara de Vereadores. O candidato ou pré-candidato Eliseu Matos, do MDB, vem trabalhando na composição principalmente dos nomes que deverão concorrer à Câmara de Vereadores. Ele está alinhavando com várias pessoas bem influentes da sociedade, eu tenho acompanhado, pessoas importantes estão aderindo ao MDB e terá uma chapa bastante forte, o MDB, nessas eleições municipais para tentar aí conseguir no mínimo 2 ou 3 cadeiras. Isso tem grande possibilidade. No tocante à possibilidade de um vice ou de uma vice para Eliseu Matos, ele sonha em ter a vereadora Elaine Moraes ou a vereadora Suzana Duarte. A preferência dele, pelo que eu soube, é da Elaine Moraes, mas tem um grande e grave problema para Eliseu Matos. Elas não fizeram nenhuma opção de se transferir nessa janela para os vereadores, permaneceram no Cidadania. Eliseu Matos é MDB. Então, diante do Cidadania, terá a Carmen Zanotto como candidata, com o apoio do PL, do PSDB e do Podemos. Então, como tirar uma pessoa que está interligada com a candidata a prefeita na cidade de Lages, que é a Carmen Zanotto, do partido de Carmen Zanotto, e elas terão que seguir uma fidelidade partidária, apoiar Carmen Zanotto, tanto a Suzana, quanto a Elaine Moraes. Então, Eliseu Matos dificilmente poderá contar com uma dessas mulheres para ser, então, a sua vice, a não ser que elas desistam do partido e aí poderão perder o mandato, enfim, e isso é uma possibilidade que pode ocorrer. Então, no final de tudo, desistem do Cidadania, uma delas vai ser a vice do Eliseu, e aí pode ser que isso aconteça, nem que perca o mandato, mas daí no finalzinho da história e vai mesmo concorrer a vice-prefeita, e se ganhar ou não ganhar é a decisão pessoal dessa pessoa. Então, as coisas podem, nesse sentido, entrar numa conversação e, quem sabe, esse assunto ser conjuminado. Logicamente, Lages tem outros nomes para a prefeitura. Nós acompanhamos aí, diante dessas conversações, gente ligada, inclusive, à esquerda, há uma candidatura ligada à esquerda, há também outros nomes ligados à extrema-direita, há também nomes ligados ao centro. Isso tudo a gente entende que se tiver mais de 3 nomes, tendo 4, 5 ou 6 candidaturas, obviamente será muito favorável para a administração municipal conseguir eleger o seu próprio candidato. Existe, assim, uma aritmética, uma pontuação ou uma ideia, suposta ideia, de que a prefeitura tenha, no mínimo, 20 mil a 25 mil votos usando a máquina do PP e do PSD. E aí, então, usando a máquina administrativa, jogariam esses votos todos para o candidato do seu partido, enquanto que os diversos nomes que comporem essas chapas majoritárias irão ter as suas devidas votações e a dispersão de votos. Então, tecnicamente, este é o grande jogo que está sendo travado nos bastidores da política lagiana, e a ideia é fazer com que haja cada vez menos candidaturas, no máximo uma segunda via, com 3 candidatos, mas a gente está vendo aí que poderemos ter até 5, 6 não sei se acontece, mas até 5 nomes para a prefeitura
de Lages. Então as coisas se complicam um pouco nesse sentido, Laírcel, e nós estamos de olho nessas composições. Bem, os partidos, por enquanto, todos eles trabalham apenas os nomes como pré-candidatos. Nenhum deles ainda tem a oficialização. São todos pré-candidatos. Nesse período agora ocorrem todas as conversações, as negociações, as composições. Partido X vai para lá, partido B vai para cá. E há então uma composição para se saber quais serão as coligações. Cada partido poderá indicar pelo menos, ou cada coligação, 17 nomes para a Câmara de Vereadores. Então isso tudo vai dar uma redução, talvez, no número de candidatos a vereador, mas é um trabalho bastante forte. A Câmara de Vereadores de Lages, a gente sente que não teve uma boa gestão, muitos problemas internos, inclusive repercutindo esta semana que passou os gastos da Câmara de Vereadores, investimentos em planos de saúde para vereadores e tudo mais, com o pagamento do imposto do servidor, do município, ou seja, de nós, pessoas comuns. Então, diante disso, o próprio presidente, o Freitinhas, acabou argumentando, dizendo que está dentro daquele valor que é repassado para dos 6%, que é o repasse oficial da Prefeitura para a Câmara de Vereadores, e que ele não atinge essa meta, sempre sobra um dinheiro para devolver no final do ano para investimentos em qualquer outro setor. Mas enfim, explicam e a comunidade não quer saber, tá bom? Um grande abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Fechou assim o meu tema livre desta sexta-feira.